Esta semana ocorreram duas situações, uma no Big Brother Brasil e outra no Big Brother Portugal, que eu quero falar com vocês. A primeira delas tem a ver com a rapper Carol Conká, no Big Brother Brasil, que está sendo acusada ou sendo chamada de xenófoba, porque ela teria discriminado, vamos dizer assim, no programa, uma participante do Nordeste, da Paraíba. E daí ela se justifica dizendo que ela é de Curitiba. A gente vai entender melhor essa história aqui e eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu também sou de Curitiba, então eu quero dividir com vocês algumas impressões de alguém que nasceu lá e que viveu em Curitiba até os 26 anos, quando me mudei para o exterior e fui ter outras experiências que me ajudaram a entender melhor a minha cidade, os meus comportamentos e também as diferenças que existem entre essa cidade peculiar e o resto. A segunda história tem a ver com um participante do Big Brother Portugal que foi expulso do programa em Portugal porque fez uma saudação nazista. Então vamos começar com a história da Carol Conká. Eu não sei se eu posso pôr o vídeo aqui, porque senão o YouTube vai cortar a monetização ou vai bloquear o vídeo, porque é coisa da Globo, né? Então eu vou ler para vocês a história, o que aconteceu, e depois a gente fala um pouquinho sobre Curitiba. O que aconteceu? A Carol Conká teve algum desentendimento ou teve algum atrito com uma outra participante chamada Juliette. E daí ela ficou um pouco surpresa com o modo, né, com o temperamento da menina, não sei qual foi o rolo ali, não estou assistindo o programa, mas estou acompanhando só as notícias. E daí ela falou o seguinte, a Carol disse o seguinte: aí as pessoas dizem, não, mas é o jeito, porque lá na terra dessa pessoa é normal falar assim. Tá, eu sou de Curitiba, é uma cidade muito reservadinha. Por mais que eu seja artista e rode pelo mundo, eu tenho os meus costumes, eu tenho muita educação, eu tenho meu jeitão brincalhão, mas reparem que eu não invado, não desrespeito, não falo, nem pegando nas pessoas. E daí consideraram que foi xenófobo isso, né? Como se ela estivesse discriminando a menina por ser do Nordeste, né? A outra jovem, a Juliette. E a assessoria da Carol Conká se pronunciou, né? Publicou aqui uns stories dizendo o seguinte: acreditamos que algumas colocações acabam tendo deslizes quando nos expressamos sem o devido cuidado e julgamento. A conversa da Carol, quando ela relaciona o termo educação à cidade de Curitiba, tem muito mais a ver com a intenção de se mostrar mais reservada, sem que isso seja bom ou ruim, apenas uma característica de comportamento. Seu uso foi equivocado e mostra que é necessária reflexão sobre falas aparentemente despretensiosas que podem carregar, de maneira aparentemente inocente, xenofobia e outros tipos de discriminação. Pela relação de convivência do jogo, são esperadas simpatias e antipatias. Esse é o BBB. A questão da Carol com a participante, Juliette, é diretamente envolvida com a circunstância da convivência na casa, de gostar ou não das coisas que acontecem, de possuírem ruídos e sintonias em sua convivência. Por isso viemos aqui pedir desculpas a todos os cidadãos do Nordeste, com seu imenso valor e riqueza de cultura nos diferentes estados, por um uso errado do termo educação. Tenho certeza que a Carol aqui fora também irá se desculpar com um profundo arrependimento. Pelo tanto que a conhecemos, ela jamais seria xenofóbica ou deixaria de reconhecer o erro na sua fala, que tanto se preocupa em ser instrumento de emancipação para todos que se veem representados pela sua arte. Então a assessoria da Carol se manifesta dizendo que a Carol não é assim. Primeiro ponto. Eu já falei, acho que na última edição, né, quando tiveram também famosos participando, que eu não entendo realmente o que faz alguém já conhecido, algum artista, algum ator, algum cantor, participar de um programa como esse, porque é muita exposição. E todos nós, gente, todos nós temos aquele momento de bobeira que a gente fala alguma besteira, alguma asneira, e quando você está sendo gravado 24 horas por dia, essa besteira vai ao ar e vira pedra contra você mesmo. Então, para quem já é uma figura pública, esse tipo de exposição não sei até que ponto contribui, né? Embora muita gente acabe tendo suas redes sociais crescendo exponencialmente, conseguem contratos depois, mas em outros casos também a pessoa se queima violentamente e acaba sendo manchada, né, a sua reputação, a sua carreira por causa disso. Então, realmente, eu não compreendo, né? Eu não compreendo quando alguém é uma pessoa pública já, uma figura pública, um artista, venha participar de um programa como esse. É uma exposição demasiada na minha interpretação, na minha visão. Mas, primeiro ponto. Segundo ponto tem a ver com essa fala da Carol, né, que de fato soa xenófoba, porque faz um contraste, né, entre curitibano educado e o resto do Brasil como se fosse espalhafatoso ou mal educado ou sei lá. Mas essa é uma imagem que
é recorrente em Curitiba, na verdade. Aqui eu preciso falar como um curitibano, né? O curitibano tem essa noção de que é a Europa brasileira. De fato, é uma imagem que é projetada há muitos anos e os curitibanos compram essa noção de que eles são mais educados, de que eles são mais cultos, de que eles são mais civilizados do que o resto do Brasil. Você tem um movimento no sul do país, né, que não é apenas no Paraná, mas também Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que se chama O Sul é Meu País. Ou seja, são grupos de regionalistas, né, vamos dizer nacionalistas, entre aspas aqui, que acham que o sul do país, esses 3 estados, tem que se emancipar, tem que se separar do Brasil, porque o atraso no Brasil não é culpa do Sul. O Sul é mais desenvolvido, o Sul é mais industrializado, o Sul é mais civilizado do que o resto. Ao se separar desse resto, né, dessa escória do Brasil, o Sul terá uma autonomia e poderá ser uma grande nação, talvez como um país europeu. Será a Europa da América Latina. Então há uma noção bastante nacionalista nesse sentido, né, de separação nacional, ou seja, de emancipação regional, mas também racista em essência, xenófoba, ou seja, essa é uma mentalidade que perpassa diferentes estratos sociais. Não estou me referindo aqui exatamente a Carol Conká, mas me refiro aqui a essa mentalidade coletiva de que o Sul é mais desenvolvido, é a Europa brasileira. E isso, como eu disse, é inculcado gerações após gerações, é como se propagava. Até quando eu morava aí, né, quando eu estava em Curitiba ainda, havia essa noção de que o sistema público é um sistema europeu, de que toda a estrutura da cidade, a urbanização da cidade vai reproduzindo as melhores práticas da Europa e não do resto do Brasil. Então isso é uma imagem projetada. E isso é reforçado, obviamente, né, você tem esse reforço dessa Curitiba europeia, isso é reforçado pela enorme imigração histórica que houve no Paraná e em Curitiba particularmente. Você tem uma longa tradição no século XIX, século XX de imigração de países europeus, então foram levas de alemães, foram levas de italianos, de ucranianos, de poloneses, de russos também do Volga, ou seja, houve uma grande imigração europeia para o sul do país e para Curitiba particularmente também, e isso leva a essa consciência de que o curitibano, em grande parte, é europeu, é, sabe, diretamente vinculado à Europa. E eu já falei para vocês aqui anteriormente, né, que se tem uma coisa em Curitiba que me incomodava muito quando eu era criança, adolescente, era você na escola ou algum círculo, de, sei lá, de algum grupinho de pessoas, eles perguntarem o seu sobrenome para saber de onde você é, né, de onde você, entre aspas aqui, originalmente é, né, se você é italiano, se você é polonês, se você é, sei lá, alemão, e havia uma hierarquia também, né, de sobrenomes, né, alguns que eram melhores do que outros. Eu, como bugalho, né, um sobrenome espanhol, a fronteira da Galícia com Portugal, sempre estava ali nessa hierarquia bem mais abaixo. Mas, de qualquer maneira, há essa noção de que o curitibano é um europeu deslocado, que, por acaso, por acidente, nasceu ali em Curitiba. Então, isso é recorrente. Só abrindo um parênteses aqui, levando em consideração que a Carol Conká é negra, ela certamente sofreu muito preconceito em Curitiba. Ela deve ter sofrido muito preconceito, eu não posso falar por ela aqui, então é alguém que certamente sentiu na pele esse tipo de preconceito e, sem dúvida nenhuma, foi discriminada em muitas circunstâncias de sua vida, na escola possivelmente e depois na carreira dela. Eu quero dar uns dados para vocês aqui, terem uma noção que, pelos dados aqui, pelo censo do IBGE, 78,7% dos curitibanos se identifica como branco, 16,9% como pardos e apenas 2,8% como negros. Esse cenário aqui, se você comparar com outras regiões do Brasil, né, próprio Sudeste, ou Nordeste, ou Norte do Brasil, você vai ver que esses dados são bem diferentes em relação ao resto do país. Então, não há dúvida nenhuma de que existe preconceito étnico-racial em Curitiba, e certamente muito forte, e também outro dado interessante é que, por local de nascimento, apenas 56,9% dos moradores de Curitiba são curitibanos. Então, assim, um pouquinho mais da metade nasceu em Curitiba. O resto vem de outras cidades do Paraná ou de outros estados também. Como é a maior cidade do Paraná, né, a capital do Paraná, muitas pessoas vão do interior para a capital para poder buscar oportunidade de trabalho, para estudar também, fazer universidade, essas coisas. Então, nesse sentido, os natos em Curitiba são pouco mais de 55%. E o que acontece é que quem chega de outras regiões acaba se adaptando ao estilo curitibano, né? E aqui eu falo da minha esposa, né? Bem, eu sou nascido em Curitiba, como eu falei, né? Passei a vida inteira lá, até ir embora, até me mudar de lá. E minha esposa, a Denise, ela é santista, ou seja, ela é de uma cidade do
litoral paulista, que é bem diferente do estilo de vida de Curitiba. Então, quando ela se muda para Curitiba, quando ela sai de São Paulo, sai de Santos e vai para Curitiba, há um choque cultural enorme ali para Denise, né? Porque assim, ela vem de uma cidade na qual as pessoas são bem mais abertas, e eu percebi também isso, né, quando eu ia passar lá alguns dias em Santos, uma cidade bem mais aberta, as pessoas bem mais comunicativas, pessoas muito mais expansivas, e o estilo, né, praiano, de andar de chinelo, andar de bermuda por aí, e quando ela vai para Curitiba, ela sente um choque enorme. Primeiro porque para fazer amizade em Curitiba, a minha esposa é bastante sociável, ela não conseguia, porque o curitibano de fato é reservado. O curitibano tem piada sobre isso, é assim, é uma coisa notória. O curitibano é reservado mesmo, assim, quando a Carol fala que é reservadinho, ela está dizendo isso, tipo, as pessoas não se comunicam, é difícil. Só para citar um caso aqui, né, uma anedota do nosso prédio em Curitiba, a gente morava no centro de Curitiba, e um vizinho nosso, um dia a gente ficou sabendo que ele teve um infarto em casa, ou um princípio de infarto, estava infartando e ficou a noite inteira sozinho sem chamar ajuda. Quando a gente descobriu isso, minha esposa foi falar com ele e falou assim, olha, mas por favor, se você estiver se sentindo mal, você bate na sua porta à noite aqui, não importa a hora, você bate na sua porta aqui. Claro, minha esposa falou isso, porque eu não falaria isso, mas minha esposa falou isso, e você bate lá em casa e chama ajuda, a gente chama a ambulância, sabe, não fique sozinho passando mal. E daí ele falou assim, mas eu tive vergonha de fazer isso, né, já era um senhor, tive vergonha de fazer isso, tudo bem, na próxima vez eu faço isso. O que aconteceu? Algumas semanas depois, esse vizinho morreu infartando sozinho em casa. Então, isso é uma história, eu não posso dizer que é típica, mas é bem curitibana, né? Você tinha, por exemplo, situações que você estava andando na rua e você via lá um conhecido, que não era teu amigo, mas era um conhecido, a pessoa atravessava a rua porque ela não queria conversar com você, ela não queria te dar oi. Ou, por exemplo, você esperando o elevador, alguém vê que você está esperando, ela vai só pelas escadas. É assim, o curitibano é assim, isso é anedótico o negócio mesmo, assim, pode parecer estereotipado, mas o estereótipo sempre tem alguma pontinha de verdade no final das contas. São muitas situações no qual o curitibano evita o convívio, evita o contato. E, bem, claro que você não pode dizer que todos os curitibanos são assim, que todos os curitibanos são reservados, que todos os curitibanos são bicho do mato, mas muita gente se comporta desse modo e as pessoas que chegam de outras regiões acabam adotando esse comportamento também, acabam meio que sendo forçados a isso, né? Como eu disse, minha esposa vem de Santos para Curitiba e quando ela chega, ela não consegue fazer amizade, porque as pessoas são fechadas, as pessoas são, sabe, isoladas. E a amizade que ela fez foram com vizinhas que eram do norte do país. Então acaba sendo assim, as pessoas de fora acabam se unindo, porque criar contatos e laços com curitibanos não é fácil mesmo, assim, são, sabe, bolhas existenciais bastante fechadas e você tende a manter a vida inteira os mesmos amigos, os mesmos ciclos de convivência, sem expandir muito isso. Primeira observação, que, de fato, o curitibano é muito reservado. Isso não tem a ver com a educação, na verdade, né? Como disse a Carol ali, que ela é mais educada e seria um termo equivocado, segundo a assessoria dela, isso não tem a ver com educação, isso tem a ver mesmo, eu imagino, com essa própria questão de colonização mesmo, né? A gente poderia retraçar isso aos colonos e grupos mais fechados e núcleos familiares mais privados. A gente poderia, de fato, retraçar isso a outro tipo de comportamento, a algum tipo de formação educacional e cultural que leve a isso, né? Por exemplo, um curitibano jamais vai falar para você ir na casa dele, eu te ligo, ou a gente se fala se ele realmente não pretender fazer isso. Tem até uma piada que diz que um curitibano foi pro Rio de Janeiro e o carioca falou, passa lá em casa, e o curitibano foi na casa da pessoa e não era para ter ido. Então, assim, de fato é como é, né? É uma diferença cultural realmente drástica. Isso não quer dizer que seja especial, que seja melhor, mas é simplesmente uma distinção cultural mesmo que você percebe em Curitiba. E o segundo ponto, né, tem a ver com esse caráter reacionário, bastante reacionário, na verdade, de Curitiba e do Paraná. Não surpreende que você tenha uma grande legião de olavistas no Paraná, né? Se você pensar, por exemplo, o Olavo Morô no Paraná, você tem lá o Bernardo Kister, que é de Londrina, você tem muitos influenciadores olavistas e bolsonaristas do Paraná. O próprio Sérgio Moro também, embora ele seja de Maringá, ele trabalhava em Curitiba, ou seja, alguém que se destacou lá com a República de Curitiba, né? Então você tem lá muitas figuras curitibanas, o Dallagnol também, que se destacaram no cenário político ou intelectual brasileiro e que partem de uma cultura, de uma mentalidade bastante reacionária, bastante conservadora, bastante retrógrada em alguns sentidos e preconceituosa também. Mas, por outro lado, a gente precisa também fazer aqui a ressalva de que também há muitos influenciadores e pensadores que são progressistas em Curitiba, há núcleos de resistência, há núcleos de revolta também. Por exemplo, eu posso citar que, bem, eu sou curitibano, mas tem o Meteoro Brasil, né, o Álvaro e a Ana,
que são curitibanos, você tem lá a família Passos, né, que são curitibanos e fazem marchinha de carnaval, você tem o Ivan Mizanzuki, que tem o podcast Anticast, que é curitibano, você tem muitas pessoas que estão lá em Curitiba fazendo trabalho na internet também e que são progressistas ou que estão questionando esse tipo de mentalidade reacionária. Além disso, você tem em Curitiba, ou tinha pelo menos, não sei como está agora, mas você tinha um grande cenário underground, anarquista em Curitiba, você tinha muitos punks em Curitiba, né? Havia até confrontos entre os punks e os neonazis em Curitiba, havia muitos punks em Curitiba, um cenário muito forte, há um cenário de rock and roll e de underground e de metal muito forte, e muitos dos integrantes desses movimentos, eles são progressistas. Tem um cenário alternativo de teatro em Curitiba bastante forte, que também é muito de vanguarda. Então, assim, embora você tenha forças reacionárias de um establishment conservador em Curitiba, você tem muitas forças de resistência também que estão atuando e que estão fazendo trabalhos artísticos, culturais, intelectuais. Então é claro que você não pode simplificar uma cidade como se fosse simplesmente um bolsão neonazi, porque não é. Na verdade, você tem essas forças em conflito. A própria Carol Conká, eu não conheço o trabalho dela, não acompanho, mas o pouco que eu sei sobre ela é uma rapper que está fazendo um trabalho de resistência lá em Curitiba. Então não dá para simplificar e dizer que todo mundo em Curitiba é reaça, porque não é verdade. Certamente não é verdade, do mesmo modo que nenhum local do mundo é tudo progressista ou tudo neonazi. Então é importante compreender essas sutilezas, né? Você tem um cenário complexo nas quais essas forças estão em colisão e há resistência, há vozes dissonantes. A Universidade do Paraná, lá o reitor da universidade, era alguém que estava resistindo ao governo Bolsonaro, que estava em confronto, ou seja, você tem de fato esses bolsões na universidade ou fora. Isso existe, e isso é um fato. Falando em neonazi, só para pensar um pouco nesse histórico reacionário de Curitiba, né? Nos anos 30 tinha o quinto maior núcleo de nazistas do Brasil. Você tinha lá um círculo de nazistas, pessoas vinculadas diretamente ao partido nazista alemão e que tinham influência na comunidade alemã, estavam lá tentando sequestrar os grupos culturais alemães da época, porque havia diferentes grupos alemães, né, grupos de corais, grupos de música, tentando sequestrar esses grupos para tentar alinhar a ideologia nazista da época. E vale pensar também que nos anos 50, Curitiba foi a única capital brasileira a votar majoritariamente para eleger o Plínio Salgado, o integralista, para a presidência do Brasil. Foi a única capital. Então, essa história, como eu disse, é longínqua e há, de fato, forças muito reacionárias de Curitiba. Então, isso certamente acaba impactando mesmo quem é progressista, né? Você acaba reproduzindo certas noções, certas mentalidades equivocadas, mesmo sem saber. Eu só fui perceber certos comportamentos meus e certas noções equivocadas minhas quando eu deixei a cidade. Quando eu fui morar em Nova York, quando eu fui morar em Buenos Aires, em Madrid, em outros locais, que fui morar numa grande cidade onde essas tensões são muito mais evidentes, e aí eu pude perceber como certos comportamentos, mesmo de quem é progressista muitas vezes, acaba reproduzindo preconceitos históricos e culturais da capital paranaense. É preciso um pouco sair desse cenário para você poder enxergar melhor o que está acontecendo, né? E por fim, só para comentar, já que eu falei de neonazi também, no Big Brother Portugal você teve um participante lá, o Helder Teixeira, que quando foi chamado para ir no quarto do líder, ele fez um sinal nazista, ele fez um gesto nazista e isso revoltou os participantes, alguns lá questionaram isso, criticaram o gesto dele, né? Uma delas, que foi a Helena, falou assim, olha, abaixa o braço, não faça isso que é péssimo. E daí ele respondeu dizendo que faz parte da história, e no final a consequência disso foi que ele foi expulso do Big Brother. Eu também não posso pôr as imagens aqui, porque certamente vai desmonetizar ou vai bloquear o vídeo, mas o Big Boss, né, que é a voz do além que surge lá, anunciou a expulsão do Helder dizendo o seguinte: há temas com os quais nunca podemos brincar, correndo o risco de os desvalorizar ou banalizar. O gesto que fez simboliza este milhões de mortos. Educação é a nossa melhor arma para que esse passado sombrio nunca se repita. Helder sabe melhor que ninguém a importância das palavras e gestos no Big Brother. Por isso tudo, Helder deixou de ser bem-vindo na minha casa. Está expulso do duplo impacto, que é essa versão do Big Brother. Pode se despedir dos seus companheiros e deixar a minha casa. Deixou de ser bem-vindo. Então, ele vai lá e faz um gesto totalmente inapropriado, né, saudação nazista no programa em Portugal, e por isso ele foi expulso. E isso demonstra, de certo modo, por um lado, o impacto que tem as falas das pessoas, né, e o comportamento delas nesses tipos de programas de televisão, né, como o da Carol Conká, por exemplo, alguém que fala uma coisa que certamente ela não viu mal nenhum, mas que reproduz uma certa discriminação, mas isso reverbera fora da casa, isso tem impacto fora da casa, ela vai ter que se explicar quando sair, certamente. E, por outro lado, também demonstra a postura, nesse caso da emissora portuguesa, em repreender esse tipo de ato, de gesto nazista feito por um participante. Então, aqui,
para mim é uma evidência daquilo que a gente sempre repete aqui, né, do paradoxo da tolerância, que a gente não pode ser tolerante com quem é intolerante, que a gente não pode permitir que esse tipo de associação maligna, na verdade, né, seja usado de maneira a banalizar, como diz aqui a explicação do Big Brother. É uma banalização de algo que foi, sabe, uma atrocidade histórica tremenda que ainda hoje tem impacto. É como diz o texto do Adorno, né, Educação após Auschwitz, que é preciso recordar, relembrar. Logo fará 100 anos da Segunda Guerra Mundial, da ascensão do nazismo, e certamente, até o João Gordo comentou isso quando eu falei com ele aqui, certamente isso vai voltar com força. Então é importante a gente sempre relembrar o passado histórico e compreender como essa mácula histórica ainda impacta nossas vidas hoje, e não esquecer. E ele fez esse gesto justamente no dia de lembrança do Holocausto. Então, a gente não pode esquecer dessas coisas, né? É importante a gente compreender a história, compreender como isso impacta nossas vidas e também não aceitar esse tipo de comportamento. Só para deixar claro que, né, esse caso da Carol Conká me trouxe muitas memórias de Curitiba, eu achei que podia mencionar aqui e falar um pouco sobre isso, né? Tem bem mais coisas para mencionar, na verdade, são inúmeras histórias, mas relembrar um pouco como foi a minha experiência sendo curitibano, vivendo naquela cidade. E como eu falei, é mais complexo do que pode parecer, né? As pessoas associam Curitiba com nazismo, às vezes até fazem isso, na verdade, mas é bem mais complicado do que isso. E, de fato, ela vai ter que se justificar depois que sai da casa. E, no segundo caso, me parece uma postura exemplar do Big Brother Portugal expulsar o participante por fazer um desrespeito, um gesto de desrespeito a milhões e milhões de mortos durante a Segunda Guerra Mundial, por causa de um governo que era autoritário, intolerante, racista, ou seja, é um exemplo, é um exemplo. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aqui. Primeiro, sobre a fala da Carol Conká, se soou para você xenófobo ou não, né? Me diga aí no comentário. Então, e segundo, também sobre esse gesto feito no Big Brother Portugal, que levou à expulsão de um participante, se foi exagerado isso ou não. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Atualmente estou dando um curso de escrita e narrativas para quem quer aprender a escrever um livro, escrever um texto melhor, se tornar um escritor, se for o caso. Participe, vamos para a terceira aula semana que vem, e também confira nos livros sobre o Jesus histórico, um romance sobre Jesus, e também o livro sobre a aberração, né, o Bolsonaro. Minha especialidade é matar. Um grande abraço para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!